Esse vídeo faz parte da série Por Dentro da Ilustração Digital, um projeto Aldir Blanc financiado pelo governo federal. Nesse vídeo, vamos entender como utilizar as referências que você escolheu, além de entrar um pouco nos conceitos de composição. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, eu recomendo checar o vídeo 1, e o link vai aparecer em algum canto aqui, que eu falo sobre esse projeto e como conseguir e organizar referências para maior agilidade de criação. E antes de mais nada, vamos entrar na questão de tracing. Tracing é o ato de traçar por cima da referência. E é um ato mal visto na comunidade artística, pois, segundo vários profissionais da área, demonstra falta de habilidade, e conhecimento, e preguiça, e fica muito óbvio no resultado final que você simplesmente copiou por cima de uma outra fonte. Isso sendo uma foto ou isso sendo um desenho. E a situação fica ainda pior se isso for um desenho. Se você estiver fazendo tracing, tracejando por cima de uma outra arte, você está basicamente roubando os traços de outro colega artista. E esse é um péssimo hábito. Dito isso, tracing pode até ser demonizado, mas há maneiras de utilizar a técnica sem afetar sua imagem e outros artistas, como traçar pequenos itens ou detalhes de várias referências. Não só uma. Use essas referências para compor o seu desenho. Mas eu ainda aconselho a fazer tracing apenas quando se encontrar em um grande impasse entre o que você quer desenhar e o que você consegue desenhar no momento. Eu faço muito isso. Quando eu preciso desenhar algo que eu ainda não tenho habilidade para desenhar, eu acabo tracejando por cima, mas é algo específico, algo menor que vai compor algo maior, um desenho maior. Então eu acho que isso não tem problema algum. E uma das maneiras corretas de usar referência que eu utilizo muito é fazer um estudo de estrutura por cima da imagem. Então, ao invés de traçar a silhueta, que nem eu fiz o tracing da pose e do desenho, nós vamos tentar entender a imagem, parte por parte, entender seus planos, objetos, perspectiva, até a anatomia. E fazendo isso, você estará pondo quase todo o seu conhecimento artístico em prática, já na primeira fase do desenho, que é o esboço. E eu vou usar como exemplo aqui esse meu rascunho. Ele é uma ilustração que ainda não está pronta. Isso aqui é para ser uma fanart do Arataka Raging e do Katsuya Serizawa. Se você não conhece, são esses caras aqui. Eles fazem parte do anime Mob Psycho 100, e se você ainda não assistiu, tá perdendo coisa boa, só dizendo. Aqui claramente não dá para reconhecer os personagens, mas é porque isso aqui é apenas um rascunho. Um que eu utilizei apenas 2 referências até o momento, e uma delas é essa aqui. E a ideia principal era desenhar os personagens no metrô, em uma época em que ainda era permitido fumar em ambientes fechados. Simplesmente porque eu quero desenhar o Raging fumando no metrô por algum motivo, não me pergunte. Enfim, eu utilizei essa parte dessa foto da maior, mas eu só utilizei essa parte aqui como referência principal para esse esboço. E eu utilizei ela para mapear os planos, que é basicamente o quão longe e o quão perto os objetos e pessoas vão estar dentro do desenho. E os planos são o background, midground e o foreground. Então aqui nós temos, no fundo, o background.
tudo isso aqui é o background, que é o fundo do desenho, que são as coisas que estão o mais longe do espectador, né, da suposta câmera. E aí nós temos o foreground, que é o que está mais perto, que no caso, vamos ignorar esse cara aqui, que é o caso, esse aqui, lendo o jornal. E nós temos o middle ground, que é o plano que está entre os outros dois, que é esse outro cara aqui, lendo o jornal dele. Então aqui nós temos o foreground, o middle ground e o background. E como é que eu traduzi isso aqui para esse esboço aqui? Aqui nós temos o fundo, o background, o middle ground e o foreground. Você consegue encontrar esses planos em várias obras de arte e eles servem como guia para compor seu desenho e deixar ele em perspectiva. Agora, a outra referência que eu utilizei é uma arte de Junso. Aqui. E dela eu utilizei nada de composição, mas sim de pose. Eu peguei a pose que estava aqui e traduzi para essa aqui, que é o Raging. Eu mudei só um pouquinho ela, mas essa foi a inspiração. E eu também peguei a ideia dos chaveiros pro celular velho do Serizawa aqui. E nesses chaveiros aqui, eu vou colocar a imagem de mais 2 personagens do anime, que é o Covinhas, esse fantasminha aqui, e o Shigeo, que é o protagonista do anime. Então, essa é a forma que eu utilizo as referências, para ter uma ideia principal de composição, ideia dos planos e também ideia de pose e objetos que eu posso colocar em cena também. E essa é a forma que eu, entre muitas aspas, considero correta de utilizar outras imagens para compor o seu desenho. Agora, tirando tudo isso aqui da frente, nesse esboço, eu usei, além dos planos, a técnica de composição dos 3/3. Essas são linhas guias presentes na maioria dos aplicativos de captura de foto, então talvez você já esteja familiarizado com elas. Na minha opinião, essa técnica de composição é a mais utilizada e a mais fácil de entender. Essas linhas traduzem os pontos onde os olhos acabam passando, ou seja, traduzem onde é mais interessante desenhar coisas importantes. Ou ao longo das linhas, assim como o Serizawa está tomando essa linha aqui, essa linha vertical. Esse é o Serizawa. Nos pontos de intersecção, esses são os pontos de intersecção. E como você pode ver, eu coloquei o Raging falando no telefone, nesse ponto aqui, e o celular do Serizawa, nesse ponto aqui. E além disso, tem o quadrado do meio, que também chama bastante atenção, mas eu não estou utilizando ele tanto assim nesse desenho específico. Agora, muitos artistas que estão começando e têm o hábito de fazer um esboço rápido, colocar um personagem e já pular para line art, pintar, etc., e sem antes demarcam aonde cada elemento irá ficar no espaço. E tudo bem, às vezes a intuição é ótima, a sorte é melhor ainda e o resultado acaba ficando legal, mas isso nem sempre acontece. Então é melhor prevenir logo no início e decidir o que irá desenhar. Quem são os protagonistas do seu desenho, quais são os objetos importantes em cena, decidir seus planos, se tiver mais de um, e aonde na imagem eles vão estar.
E tudo isso é o que chamamos de composição. E aliás, fazer isso já no início dá brecha para testar novas ideias. Copie e cole esse rascunho e desenhe por cima. Apague e comece do início com uma nova composição, novos elementos, poses. E aí decida o que fica melhor para você, o que fica mais atraente. Esse é o bom de já mapear o seu desenho no início. O peso de começar do zero é bem menor. Vou fazer um exemplo aqui. Beleza. Eu posso usar esse mesmo esboço, mas mudar o foco de cena do Raging para o Serizawa, apenas deixando as linhas do middle ground mais fracas e o do foreground mais fortes. Vamos mudar o foco. Aqui é o background, já vou colocar ele mais fraquinho. Aqui é o middle ground. Vou até duplicar ele para deixar ele em destaque. E o foreground eu vou deixar mais fraco também. Então aqui o foco está aonde? Está no Raging, que é esse cara aqui, no middle ground. E agora, nesse novo esboço aqui, eu vou mudar esse foco. De novo, eu vou deixar o background mais fraco, porque ele não é de grande importância. Vou deixar o middle ground um pouco mais fraco também. E eu vou duplicar o foreground. E agora fica bem óbvio que aonde o foco está, no Serizawa. Que ele está em destaque. Então, fazendo apenas isso, apenas essa mudança de foco, apenas deixando algo mais forte e algo mais fraco, você já consegue ter uma mudança brusca no seu desenho. Então, para mostrar mais alguns exemplos de como eu utilizo a regra dos 3/3, eu tenho aqui alguns desenhos prontos de minha autoria. Como pode ver, as linhas de interesse, os pontos de intersecção e o quadrado do meio são o que eu foco mais na hora de planejar a composição. Aqui o que está em foco é o quadrado do meio, o desenho inteiro, é o que mais chama a atenção, é esse olho brilhando. Aqui a mesma coisa, o quadrado do meio que mais chama a atenção. Aqui é esse ponto de intersecção, que a imagem chama seus olhos para cá. Aqui também é o quadrado do meio, que está o olho dela. E nesse ponto de intersecção eu desenhei a boca. E nesse desenho aqui eu utilizei a linha de interesse horizontal e coloquei elas mais próximas dessa linha e também usei esse ponto de intersecção para chamar a atenção para o olho dela aqui. E é assim que eu uso essa técnica de composição. Obrigado por ter assistido até aqui. O próximo vídeo será sobre técnicas de perspectiva e anatomia.